Graça e paz. Esse é um tema que ao longo da nossa vida como casal mudou bastante, né? Mas Deus, Ele trabalhou no nosso coração como vida mesmo, né? Dificuldades, e foi moldando. E aí eu fui pegando gosto de finanças. Deus muda, viu, Verinha? Então, o tema dessa noite, na riqueza e na pobreza. Bom, esse é um voto que nós fazemos no altar, não é? Amém? Mas será que nos dias maus acontece isso mesmo? Na riqueza e na pobreza? Na riqueza, ó, e na pobreza? Acontece tudo de bom? É aí que vem a prova, né? E eu estava pesquisando que a cada 3 casamentos termina em separação no país. É muita coisa, né? E passa mais uma. E os problemas financeiros estão entre as 7ª causas de divórcio. É muito grande também, né? Então, quando chega nesse momento na riqueza e na pobreza, não é bem assim. Se você não tiver alicerçado em Cristo, não consegue sustentar um casamento. É uma fase muito difícil. Graça e paz, igreja, boa noite, queridos. Queridos, é estranho assim? É estranho não, mas é assim, nós não aprendemos a lidar com finanças quando nós éramos solteiros. Assim, a gente não teve aula, ninguém ensina isso. Os nossos pais não ensinaram nós. Pelo menos meu pai não ensinou. O que a gente aprendeu na raça, na luta, nos erros, acertos e erros, mas nunca ninguém nos ensinou a lidar com a parte financeira. E para mim é muito simples, para mim era muito simples. Você só tem que gastar menos do que você ganha. Você sempre vai estar bem. Só que, para isso, é preciso ter muita disciplina. Quem é casado ou quem é que passou por algum perrengue, por alguma luta, sabe do que eu estou falando. É extremamente complicado quando nós passamos por dificuldade no casamento. Porque isso abala com o emocional. E ambos. E para o homem isso, eu falo por mim, é extremamente complicado. É extremamente desagradável você viver numa situação de dificuldade financeira. E ninguém nunca nos ensinou. Até mesmo a igreja tem curso para casados, mas não tem um curso que te fala assim, vou te ensinar de a partir do momento que você casou, como que você vai fazer com as suas finanças. Não tem esse curso, não tem isso. E isso a gente aprendeu nos erros e nos acertos. Mas nós vamos continuar, e aí vocês vão entender um pouco mais tudo aquilo que a gente preparou para essa noite. Bom, o que acontece? Antes de começarmos aí, através da palavra, eu quero falar um pouquinho do nosso testemunho como casal. Em maio do ano que vem, vamos fazer 14 anos de casado. Só que nem sempre foram flores. Em 2014, quando aconteceu a crise, nós tínhamos acabado de comprar uma casa aqui em Paulínia. Algumas pessoas já sabem do nosso testemunho, só que hoje a gente vai falar com mais detalhes. Tinha acabado de comprar uma casa, a prestação da nossa casa era 2.800 a princípio. E aí, logo depois que a gente comprou a casa, o Edson perdeu o emprego. Então, aquele momento de crise que a gente achou que ia ser poucos meses de desemprego, porque eu falei, Edson, fica tranquilo, né? Porque é fácil arrumar serviço na sua área, e não foi bem assim. Eu atendia já na clínica, só que eu atendia 2 convênios, que eu atendi o Bradesco, a Sul América e a Mil também, 3. Eu atendia em média por semana 50 pacientes.
eu cheguei a atender em 2014 2 pacientes por semana. E um deles era em 15 dias. Quer dizer, não dava, estava dando mais para continuar. E aí eu decidi sair da clínica e começar um outro ramo, que eu estava toda esperançosa que ia acontecer alguma coisa. Nisso, o Edson desempregado. O Edson começou a trabalhar como ajudante pedreiro, porque não estava dando mais. Como engenheiro, ele não estava conseguindo mais recolocação no mercado. Começou a trabalhar não só como ajudante pedreiro, mas também como vendas de cosméticos de beleza. Imagina, né? Era uma frustração para ele. Só que nisso tudo começou a gerar um desconforto, principalmente para ele. Ele, em alguns momentos, eu achei que ele estava começando a iniciar a depressão. Tinha momentos que ele falava assim, Tati, tem hora que eu não sei, tem hora que dá uma vontade de morrer. E eu falava, meu Deus do céu, né? E batalha daqui, batalha dali. Tinha meses que a nossa renda, a nossa receita era R$400, R$700. O Anthony tinha 2 anos na época, a Rafa tinha 5. Na minha casa eu tenho 2 bezerrinhos, o Edson e o Anthony. Os 2 amam leite. E eu, imagina, R$400, R$700 em mês, eu tinha que me virar. E eu falava para ele, Edson, vamos falar sobre as finanças? Ele, pelo amor de Deus, não quero nem saber disso. Porque ele já estava frustrado por não conseguir ali fazer a função dele, que é o sacerdote do lar, que traz o provimento para casa, e ele começou a se frustrar muito. Então ele não queria saber mais. E eu tinha que me virar com uns R$400, R$700. Amados, não sei como que eu fazia, viu? Mas começou a atrasar um monte de conta, principalmente da casa. E aí Deus foi honrando a gente de grandes formas. Mas eu me lembro, não foi só uma vez, mas milhares de vezes eu chegar no mercado com R$20, R$10 para fazer uma compra do mês. Amados, foi muito doloroso. Isso dói até hoje de lembrar. Porque na hora que a gente passa por essa situação não é fácil. Às vezes você tinha que colocar as coisas no carrinho, mas chegava no caixa, você tinha que escolher o que você ia levar. Então a gente fazia muito isso lá. E eu me lembro bem disso, eu nunca vou esquecer disso, mas eu acordava de manhã, 5h30, 6 horas, e eu ouvia o meu vizinho se levantando para ir trabalhar. Queridos, eu já pedi perdão para Deus, mas eu senti inveja daquele cara saindo para trabalhar. Como eu queria estar no lugar dele. Como eu queria poder trabalhar. Eu chegava em casa, às vezes o Anthony pedia uma bala e a gente não tinha condições de ter uma bala. Então, foi um período, para mim, muito difícil. Muito, mas muito difícil. Eu acho que chegou um ponto que eu falei, eu não sei por que eu estou vivendo mais. Eu não consigo arrumar um emprego. Muito difícil, eu ia, as empresas não chamavam porque estava tudo parado. E eu não conseguia emprego na área. Todo mundo eu até se aceitava se fosse algum cargo abaixo, mas quando pegavam o meu currículo, pela minha formação e pelo meu currículo, as pessoas nem me selecionavam para entrevista. Falavam, não posso contratar você com esse currículo para fazer isso. Mas eu estava disposto. Até então que um amigo meu, como a Tati disse, um amigo meu que ele é pedreiro, ele tem obras, ele trabalha com obras, um trabalho parecido como o Ivanildo tem, construtor. Ele colocava a mão na massa e ele me contratou e eu fui trabalhar com ele. A casa dele foi eu e ele que fizemos. Ele mora lá no Bom Retiro. A casa dele foi nós que fizemos. E aí depois apareceu isso que a Tati falou para vender cosmético. Foi aí que eu conheci a Dilma e a Euridice. E foi através da vida delas que
eu e a Tati estamos aqui hoje. A gente não pode... E foi através da vida delas que nós chegamos aqui, que elas conheceram a Tati. Eu levei a Tati até lá, elas conheceram a Tati. E aí nós viemos aqui, porque na época nós tínhamos dado todo aquele problema que aconteceu na igreja, onde nós estávamos ali. E a gente já tinha se afastado por diversos problemas, que eu não quero entrar no detalhe aqui do que aconteceu lá. Mas aí a gente estava desigrejado, ou seja, não tínhamos, a gente foi em algumas igrejas, mas a gente não tinha encontrado uma igreja que a gente sentisse no coração o desejo de frequentar. E a gente estava vivendo tudo isso, sabe? Não tinha gás, tinha que fazer comida só no micro-ondas, glória a Deus que tinha no micro-ondas, a gente se virou com micro-ondas, mas foi um período muito difícil. Até que a gente chegou, eu acredito que a nossa conta da nossa casa, a gente ia lá na Caixa Econômica, praticamente pedir para a Caixa segurar, congelar a nossa dívida que nós íamos pagar, nós não estávamos, mas para que eles pudessem segurar essa dívida para nós, porque todo mês era um boleto de R$2.900, R$2.000, R$3.000. E esse juro foi aumentando. Isso é um negócio absurdo, é uma bola de neve que a gente não consegue. E eu extremamente frustrado com tudo isso, eu ia lá na Caixa e o atendimento que a gente recebia lá era de ombro, de costa, de sorriso. O que é que eu faço? O quê? Você tem que dar um jeito de pagar. Então para mim foi uma situação extremamente delicada. Quem é homem, quem é provedor, quem é o sacerdote, eles sabem o que eu estou dizendo. E foi um período muito, mas muito difícil mesmo, até chegar o que eu quero que a Tati fale para você. Bom, então a gente estava tendo várias situações aí, igreja, ou falta de igreja, ou financeiro, o casamento já começa a ficar mais abalado, não é? Porque não é tão simples assim. E eu me lembro que eu falava, Edson, a gente precisa conversar sobre as finanças. Ele falou, falar do quê? Que dinheiro que a gente tem para falar de finanças? Eu falava, meu Deus do céu, né? Só que eu comecei a ficar muito sobrecarregada. Eu cheguei aí para o hospital porque eu estava começando a ficar... Eu me sentia formigando o corpo. Eu falei, nossa, minha família toda com problema de cardíaco. Eu vou embora, né? Vou ter um ataque cardíaco aqui, e vou morrer, E aí, cada vez a situação pior. Mas, a gente achou que fosse tão rápido, né? Durou 2 anos, exatamente 2 anos. Tinha vezes da gente olhar um para a cara do outro e falar, que Deus é esse? Vocês já passaram por isso, irmãos? Da gente ficar revoltado e falar, calma aí, Deus, você está zoando com a minha cara? Eu falava assim com Deus. O senhor está zoando com a minha cara, né? Pecado. Mas era o que eu estava vivendo naquele momento. E eu falava, Deus, eu não posso ser hipócrita de falar, Senhor, obrigado por esse tempo. Eu estava revoltada. E aí, quando a gente fica revoltada, aí melhora mais ainda o casamento, né? E a gente começou a se alfinetar o tempo todo. Até que chegou um dia, as crianças dormindo no sofá, e eu vejo que Deus assim tampou os ouvidos das crianças. Antes disso, eu me lembro que Deus assim, Ele supriu com cada necessidade da nossa vida. A igreja dava a cesta básica, e eu glorifico a Deus por isso, viu, pastores? Porque vocês ajudaram muito a gente nesse momento. Eu me lembro assim de orar e falar, Deus, eu estou com tanta vontade de comer pizza. E aí esse casal que chamou ele para trabalhar como ajudante pedreiro, chegou na mesma noite com 2 pizzas imensas para a gente comer. E eu falava, Deus, como o Senhor... E aí eu fico me lembrando aquele povo, os israelitas que saíram do Egito, e mesmo diante de tanta provisão de Deus, eles murmuravam, não é? A gente estava vivendo a mesma coisa. Vocês veem como que a gente fica assim, ó? Porque você não tem base, você não tem equilíbrio, você perde todo o seu equilíbrio, você fica aquele alto, baixo. Você não tem uma constância, você perde todo o nível de constância. Você fica numa
uma sobe e desce, assim, está bem, está mal, está bem, está mal. Isso é extremamente destruidor para nossas vidas. Quando nós estamos assim, está bem, está mal, está bem, está mal, é aquele crente, ou aquele crente por circunstância. Se as coisas estão bom, louva a Deus. Se está ruim, meu Deus, já abandona tudo aquilo que você aprendeu. Então a gente fica muito inconstante. É uma variável que faz muito mal para a gente. E aí, um certo dia, eu estava lá quebrando a cabeça com o que eu ia fazer com os R$400 daquele mês, porque a gente tem que começar a dar prioridade para algumas coisas, e aí outras coisas, né, passando e cada vez mais juros. E eu falei, aí o Edson chegou no quarto e falou assim, e aí? Eu falei, então, a gente precisa conversar, porque o negócio não está legal, a gente precisa conversar. Ele falou, tá bom. Aquele jeito bravão assim, porque ele já estava de saco cheio já de falar, ou tentar falar sobre finanças. Sentou no chão e falou, vai, fala aí tudo que tem para falar. E eu fui falando. Estava muito alta a nossa dívida. Ele falou, o que você fez com o nosso dinheiro? E eu, meu Deus, como assim? Que dinheiro, né? Primeiro que dinheiro. Agora vem culpar eu? Não, eu falei para você que desde o começo você deveria ter ficado comigo. Só que ele estava em outro momento. Tem horas que a gente, na Bíblia fala, a mulher sábia edifica o lar e a mulher tola destrói o lar. Nós, de vez em quando, somos tolas e sábios o tempo todo. A gente não consegue, às vezes, ter uma consistência. E eu comecei a ficar brava com aquela atitude dele. Eu falei, como assim? Você quer que eu faça mágica com R$400, R$700? E aí eu comecei a irar mais ele. Ele, que já estava mal, piorou mais ainda. E eu, sem sabedoria nenhuma. E a gente começou a brigar, e a gente começou a gritar um com o outro, mas gritos mesmo. E aí ele falou para mim assim, amanhã você vai lá na casa dos seus pais e fala para ele que a gente está se separando. E eu, meu Deus, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Ele falou, eu não aguento mais. Pronto, a gente acaba com isso. Quantas vezes nós, na nossa vida, a gente passa por alguma dificuldade, seja ela financeira ou qualquer outra coisa, a melhor coisa é fugir. Quem já passou por isso? Quem já passou? Acho que não foi só eu, né? Então, a melhor solução naquele momento era fugir. E ele falou assim, a gente está se separando agora. Mas isso, amados, não foi em, olha, estamos se separando, não. Foram em gritos. Em gritos. Muitos gritos. E eu me lembro que aquela noite eu coloquei o colchão na sala, coloquei as crianças e eu dormi a noite inteira chorando. E ele foi para o quarto e nem sei se ele dormiu naquela noite. E eu chorei muito. E eu falei, Deus, eu não acredito que além de tudo que a gente está passando, ainda eu tenho que me separar. Não vou aceitar isso. A minha sorte é que assim, os meus pais não são cristãos, mas eles têm muita sabedoria. E eu fui conversar com eles, como o Edson pediu para eu fazer. E eu fui lá e falei, pai, o Edson pediu a separação, e isso chorando muito, né, para ele. E ele falou assim, Tati, tenha calma. Ele não vai se separar, ele só está nervoso. Isso mexe muito com o homem. A parte financeira mexe muito com o homem. Dá um tempo para ele. Hoje você deixa as crianças aqui dormir aqui em casa e você vai para casa sozinha. Tenta conversar com ele. E foi bom esse tempo que a gente não estava se vendo, porque na hora que a gente chegou, ele me pediu perdão e a gente fez a aliança novamente. Mas foi um momento muito crucial para nós. E diante disso, dessa situação, a nossa união melhorou muito mais. Até que um dia eu cheguei e orei e falei, Deus, isso já no final dos 2 anos, tá, amados? Não foi logo de cara, não. Eu falei, Deus, nós estamos com essa bomba na mão. Eu não quero murmurar mais. Eu quero glorificar o Senhor. Me ensina a administrar mesmo com R$700, mesmo com R$400. E aí Deus moveu. Foi somente aí, depois dessa oração, que Deus moveu. Porque eu entreguei tudo para Deus. Tudo. Eu já não tinha mais nada. A nossa sorte que não foi mexido com a nossa saúde, nem das crianças.
Mas como mexeu na parte financeira, como dói tudo isso. Bom, a partir daí foi para nós um divisor de águas. Porque depois, quando nós já estávamos aqui na igreja, nós conseguimos vender a nossa casa. O pastor sabe disso, a pastora. Nós vendemos, a gente estava tentando vender durante todos esses 2 anos. A gente estava tentando vender a casa, tentando vender para se livrar. Porque se a gente vende a casa, a gente consegue ter um fôlego. Mas isso se perpetuou e a gente conseguiu vender a casa só depois que eu já tinha conseguido arrumar um emprego, mas a nossa dívida estava alta. Mas a gente conseguiu vender a nossa casa, nós vendemos, quitando todas as nossas dívidas, a gente pagou tudo e nós ficamos sem dívidas. E a partir daí, a Tati começou a se aprofundar nessa parte de finanças do lar, porque é uma parte muito importante. Ela começou a se aprofundar nisso. E é isso que a gente quer passar um pouco disso para vocês hoje, de tudo aquilo que ela aprendeu, daquilo que ela me ensinou. Da toda a parte financeira. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida financeira? Porque não tem uma fórmula mágica. Aquilo que funcionou para mim, ele precisa de repente para funcionar para vocês, ele precisa sofrer algumas mudanças, ele precisa se adequar, porque não é uma fórmula mágica. Não vai funcionar igual para todas as famílias, até porque os objetivos dos sonhos são diferentes. Mas para nós funcionou muito isso que a gente quer passar para vocês nessa noite. Até hoje a gente não comprou nossa casa, tá, amados? Mas a gente já está economizando para comprar. A gente teve que começar do zero. E não tem problema de começar do zero, viu, amados? Faz parte. Se a gente estiver junto, muito bem. É verdade. Quando a gente está junto é diferente, né? Agora, se tivesse os dois separados, como seria? Então, agora vamos falar um pouco... Primeiro, né? O manual a gente tem, não tem? Tudo está aqui, viu? Tudo está aqui. A gente só precisa estudar. Ler, pedir direção de Deus, porque Deus tem sempre solução para tudo. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 24, 3. Amém? Provérbios 24, 3. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, para que aconteça a sabedoria e a inteligência, é preciso pedirmos para Deus e é preciso buscarmos. Isso é muito estudando, se planejando, e uma coisa assim que é a mais importante de tudo aí do relacionamento é a comunicação. Eu vejo que a comunicação ela é importante para qualquer área da nossa vida, né? Seja ela conjugal, seja ela familiar, que eu digo assim, com filhos, seja ela na empresa, em qualquer lugar. A comunicação é a principal ferramenta. E em Provérbios 16, eu vou ler, não precisem abrir, mas se quiserem também. 16, 21 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então, a comunicação não pode ser dita de qualquer jeito. Ela tem que ser com doçura, né? Você tem que saber como você fala com o seu esposo, com a sua esposa. Agora, eu pergunto para vocês, você conhece o sonho da sua esposa? Olha para ela. Você conhece o sonho da sua esposa? E você, mulher, conhece o sonho do seu esposo? Vocês falam a respeito disso? Se comunica bem aí? A gente precisa saber que o outro sonha, para que nós possamos caminhar juntos e não separados. Claro que nós somos duas pessoas, certo? Os sonhos dele, ele também tem que ter sonhos só para ele. E sonhos só para mim. Não é? Porque também não precisa ser tudo junto, tudo junto. Mas sonhos familiar tem que ser juntos.
Aí em Lucas 14, esse é um texto que eu gosto bastante, e que a Camila também. Lucas 14, 28. Esse eu quero que vocês abram. Amém? Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, o que precisa disso também, além da comunicação? O planejamento. Nós precisamos nos planejar para conquistar os nossos sonhos. E nos planejar não é só pensar. Porque quando a gente pensa, a nossa mente, diz a neurociências, que a nossa mente, quando ela não visualiza, ela não acredita. Então, se eu só penso, eu quero comprar uma casa, vai ficar aqui, vai ficar meio voado aqui. Mas se eu escrevo, eu quero comprar uma casa no valor tal, no jeito que eu quero, no bairro tal, isso tudo, a minha mente já começa a construir tudo isso. Vocês têm feito isso como casal? Porque às vezes no dia a dia a gente não faz isso. Sabe o que é importante? É que a gente definindo isso, a partir do momento que você define aquilo que você quer como casal, é importante a gente definir o que a gente quer, para que a nossa mente possa visualizar aquilo que a gente está querendo, para que a nossa mente comece a trabalhar. Aonde, qual é o bairro que você quer, como que é a casa que você quer, qual é o valor que você quer comprar para casa. Tudo isso tem que estar claro, porque nós não podemos ter um sonho voando, mas você precisa dar endereço para esse sonho. Você precisa dar um local, você tem um GPS, tem que localizar esse sonho, tem que estar no Google, você tem que achar ele. Ele não pode estar voando, você tem que localizar ele. E aí sim começa assim o quê? A trabalhar. Se eu quero uma casa de 400 mil reais, eu quero comprar essa casa daqui 10 anos, o que eu tenho que fazer? Planejamento simples. Quanto eu vou ter que guardar por mês, daqui a 10 anos eu tenho essa casa de 400 reais. Eu tenho condições de 400 mil reais. Eu tenho condições de fazer isso em 10 anos? Olha, em 10 anos eu não consigo 400, mas eu consigo 350. Então significa que você, para conseguir isso, você vai ter que financiar mais 50 mil reais. Entendeu como que a gente tem que dar endereço para o nosso sonho e ver o que nós podemos fazer? Porque só sonhar não tem sentido. A gente precisa, isso é em tudo. Você não quer uma casa, você quer um carro. Você quer comprar um carro, um Civic novo, desse lançamento 2017, 2019. Um carro 2019, você vai ter que custar mais de 100 mil reais. Você quer comprar ele daqui a 2 anos. Quanto você precisa guardar por mês para comprar esse carro? Eu vou guardar só o meu 13º. Bom, então você tem que ganhar muito bem para só o seu 13º desses 2 anos comprar esse carro. Ou senão você vai ter que fazer uma estratégia, você vai ter que criar. Isso não é só com o Civic, não é só com a casa, isso é em tudo que você vai fazer. Eu quero viajar, eu quero ir de cruzeiro para os Estados Unidos, eu quero ficar lá 15 dias andando por ilhas, vou para o Caribe, vou para a Europa. Eu quero ir. Quanto custa? Custa 20 mil reais por casal. Quanto que eu tenho que ganhar? Eu quero daqui a 2 anos. Então, é planejamento. E aí, o planejamento requer uma coisa: disciplina. Amados, lá em casa a gente entende uma coisa. Até ela vai lembrar disso há 20 dias atrás, eu perguntei para ela: por que nós estamos devendo cartão de crédito? Aí ela falou assim: não, nós estamos devendo R$1.000 no cartão de crédito. Exemplo. Eu falei: tá, nós não estamos devendo mais. Não, nós estamos devendo só 1.000. Eu falei: tá. Não olhei, não estou devendo mais. Não, estou devendo 1.000. Aí ela pegou o cartão de crédito e puxou. Ele tinha muito mais do que ela me falou. Eu falei: ela falou: não, mas não sei que vai cair esse mês. Tá, então é que os outros vai dizer que vai pagar, não é nosso. A dívida continua sendo sua. Querido, o cartão de crédito é uma bênção, mas você tem que ter disciplina para usar cartão de crédito. Se você não se planejar para usar o cartão de crédito e vai usando, não é quem vai pagar, é você. Eu não sei quanto
que é o seu cartão de crédito. Você tem cartão de crédito, tem valores, já tem o preto não tem limite, você pode usar à vontade. Eu estou longe dele, eu estou morrendo dele. Eu não quero esse negócio. O negócio não é de Deus, não. Sem limite, esse negócio é de Deus, não. Também pode ser, que a fatura não é de Deus. Mas ele é disciplina, é responsabilidade com o que você vai fazer com ele. A culpa não é dele, a culpa é sua, mano. Você tem que ter disciplina, tem que ter planejamento. E tem que ter um planejamento sério naquilo que você quer alcançar. Está buscando comprar alguma coisa? Faz um planejamento. Mas faça mesmo, porque senão, ficar esperando, achando, não vai acontecer. A gente precisa efetivamente ser disciplinado na área financeira. Como em tudo na nossa vida, na parte financeira, é preciso muita disciplina. E aí eu me lembro quando eu parei, fui trabalhar com outra coisa, e numa reunião foi falado sobre sonhos. Eu achava que eu era a maior sonhadora do mundo. E aí me perguntaram, qual que é o seu sonho? E eu já falei, quanto você quer conquistar? Eu, hã? Qual que é o valor desse sonho? Hã? Como assim? Nós, principalmente nós brasileiros, nós não sabemos sonhar, viu? A gente precisa aprender com tudo isso. É como o Edson falou, precisa saber o valor, precisa saber aonde, precisa saber quando. E aí quando, por exemplo, quero comprar uma casa de 400 mil. 400 mil? Mas não vou conseguir ter esse dinheiro. É quando a gente olha o elefante todo. Quando a gente olha o elefante todo, a gente não consegue carregar ele, não é? Mas se a gente quebra ele, vai cortando, que são os meses. Se eu ajuntar e guardar tanto por mês, por tantos anos, eu estou quebrando elefante. Eu consigo carregar, fica bem mais diferente. Aí, no segundo ponto, nós precisamos também fazer uma planilha aí de orçamento, né? Tem gente que, eu estou só colocando um exemplo, tá? A Camila aí, que trabalha no banco, talvez seja diferente, mas cada um age de um jeito, né? Tem pessoas que agem, que usa a planilha assim mensal, outra semanal, independente. A gente precisa ter isso por escrito para que a visualização, como eu falei, porque a mente, ela vê aquilo que, né, que está meio concreto ali. Nossa, eu preciso tanto para pagar tanto, ou eu estou gastando muito, aí você consegue analisar um pouco mais sobre as suas finanças. O que você está gastando mais, ou o que você pode esbanjar um pouco mais, porque também precisa do lazer, certo? Então, a gente consegue visualizar de forma diferente quando a gente visualiza. Olha, planejamento, principalmente com planilha assim, tudo que nós precisamos ter. Eu sei, sabe, quanto que nós vamos ter que pagar agora no final desse mês, a gente já sabe as contas fixas, quanto que nós vamos ter que pagar. Então a gente já sabe do que nós vamos ter que desembolsar para pagar, então, que são as contas fixas, água, luz, telefone, internet, todas aquelas contas que não tem como a gente fugir. Então a gente precisa ter uma planilha. Essa aqui é só um exemplo que a gente pegou para dizer para vocês, não é a planilha que a gente pegou. Você procurar na internet, tem diversos tipos de planilha para você usar. Para você fazer isso aí, para você saber o que você está gastando e quanto você vai gastar. Nas empresas não é diferente. Na empresa que eu trabalho, eu já sei que não é o meu orçamento, tudo que eu tenho que gastar no ano de 2020. Eu já sei que ninguém pode gastar nem com isso. Quanto que trabalha, quem são funcionários que vão receber alguém. Qual é a previsão de crescimento da empresa em 2020? Tudo isso eu tenho planejado. Só que na nossa vida, na nossa família, nós também temos que ter. Por quê? Quem é pai de família sabe que você tem uma empresa para tocar, irmão. Você tem uma empresa onde você tem que gerenciar esses custos, esses gastos, e tem que ir no mesmo, ou seja, tem a parte que você quer gastar com você. Ou tem seus sonhos, tem as coisas que você quer realizar na sua vida. Então, nós também precisamos ter o quê? Mais uma vez, disciplina.
Essa aqui é só se você quiser mais dinheiro, a gente pode fazer modelo para você se você quiser. Dentro que vai se adequar à sua realidade, ao valor que você ganha, mas todas elas você tem disciplina, para que você possa, no dia a dia, usar uma dessas planilhas e saber quanto você vai gastar no final do mês. Ou seja, se você fizer uma planilha dessa, você sabe quanto você vai gastar no ano. Mas uma coisa, você tem que saber por que não se planejar isso? É planejamento. E na vida financeira, é sério, você não quer conquistar algo, então você precisa estar de cabeça e entender o plano que está entrando para você, para que você possa realizar os seus sonhos, para saber se você não está dando um passo maior que eterno. É importante nós se posicionar de forma positiva ou de forma negativa, mas com conhecimento. Porque se você se posicionar de forma positiva ou de forma negativa, sem conhecimento, você pode estar tendo um passo errado. Ou você pode estar ficando para trás e querendo pular um momento que é maior do que o tempo. Ou dar um passo maior do que o seu tempo. Então, por isso é importante a gente ter conhecimento. Conhecer ou entrar nessa consciência. Aí depois o crente fala, a culpa é do diabo. Mas para gastar não foi ele, né, que gastou. Tem coisa que o diabo nem sabe, e aí a gente não foi ele. Aqui a gente trouxe um modelinho, tá? Tem pessoas que vê outros modelos também de porcentagem aí do que pode gastar. Isso daqui é um mais simples. Então, 50% são essenciais. Então, alimentação, moradia, transporte e saúde. Aí vem internet, né? Telefone, essas coisas. Bom, então, 50% do seu salário, tá? Ah, outra coisa. Eu acho estranho, eu não consigo entender casais que falam meu dinheiro, seu dinheiro. Eu não consigo entender. Porque na Bíblia, quando fala sobre quando a gente casa e se torna uma só carne, é um só dinheiro também. Eu entendo dessa forma. Aí eu já vi mulheres que não sabem quanto que o marido ganha, porque o marido não fala de jeito nenhum. E quanto que a mulher ganha, também já vi isso. Eu acho super estranho. Eu não concordo com isso. Porque se você quer fazer um planejamento não é junto. Então, cada um fazendo separado, então não é um planejamento de casal. É um planejamento individual. Mas, bom, aí 20% futuro. Então, os investimentos, as realizações dos sonhos, aqui são o poupar, o investir, 20% do seu salário. E, deixa eu falar uma coisa também. Os 50% aí, está incluído o dízimo, tá? Para ninguém esquecer. Bom, e os 30% também futuro aí, lazer, compras. A gente precisa ter isso, viu? Porque só trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, nenhum casamento aguenta também. Claro que às vezes são fases, não é? Às vezes a gente precisa segurar um pouco, olha, a gente não vai sair, vai ficar uns 2 meses aí sem comprar uma pizza, sem nada. Ué, às vezes precisa disso. Mas também, às vezes o lazer não é só gastar não, viu, amados? Ir numa sorveteria, comprar um sorvetinho do McDonald's R$2,50, pode colocar aí como os 30%. Mas é importante ter lazer. Porque senão começa a desmotivar. E aí você desmotiva até para guardar dinheiro. Vou ficar só guardando dinheiro? Preciso ter isso. Isso que a Tati falou de cada um ter a sua conta, é bem estranho. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que realmente são pessoas que não sabem quanto é grande. Até o contra-cheque, eu falo, não entrega para mim, não entrega para ninguém levar em casa, não, porque se entregar para a mulher, ela vai descobrir que eu estou ganho. Ela vai descobrir que eu estou extra, que eu recebia mais. Então, isso não é um problema. Eu falo, não, o seu contra-cheque vai ficar aqui, você pega aqui, ninguém vai entregar para ninguém, você vai buscar aqui. Então, isso realmente isso de ter e aí, para você fazer um planejamento a 2, é complicado. Então, é bom fazer um planejamento aberto, é bom ter uma relação franca. Isso faz parte da nossa vida, uma relação franca, uma sua cabeça, uma sua carne, uma pobreza, vamos lá, vamos encarar esse negócio, vamos resolver essa situação. Isso é importante. Aqui,
Esse modelo aqui é um modelo que a gente usa, mas cada um pode se adequar, 5% para cá, 5% para lá, aquilo que você achar melhor, é como a taxa disso. Às vezes nós também ficamos 2 meses sem fazer nada, 3 meses sem fazer nada, em prol de um objetivo maior. Por quê? Porque nesse mês eu não quero fazer nada, porque eu quero ficar no lugar do teto. Eu não vou sair aquelas coisas que eu queria sair, eu não vou sair para comer. Nós não vamos lá no Radibes, pastor. Nós não vamos no Radibes. Depois, nós vamos sair daqui, nós vamos comer aqui. Nós não vamos no Radibes para terminar. Vamos ficar aqui. Burger King, né? É Burger King. Nós não vamos no Burger King. Mas por quê? Um objetivo maior. Qual é esse objetivo? Eu não sei qual é o seu objetivo. Mas você pode conseguir explicar o cartão de crédito, então a gente segura esses 2, 3 meses, a gente fica isso. Isso é saudável, isso é importante. Tá? Mas esse aqui não é um modelo rígido nesse tipo. Cada um faz, o que não pode voltar é uma não pode voltar. Você vai estar lá, 50%. E aí, o planejamento, né? Essa comunicação, esse planejamento, antes, voltei um pouquinho. Esse planejamento, essa comunicação, tem que ser tudo conversado com muita doçura. Lembra da doçura, tá? Porque os homens, uma hora, chegam a ficar bravo. Aí não pode, porque senão não resolve. Teve uma vez que eu estava assistindo, vocês já assistiram o Novo Tempo da Adventista? Eu gosto muito desse programa, e tem a parte de finanças. E o palestrante lá estava falando que o certo é o casal com os filhos, independente se é bebê. Então, independente se a Bia aí não vai entender nada, mas ela está participando do orçamento. Então, vamos conversar sobre as finanças. Então, é isso. Hoje a gente não pode gastar, esse mês a gente não vai dar para gastar. E todo mundo fazer isso como família. Porque lembra que o Edson falou, nós não somos educados financeiramente. O Brasil não tem disso, nem em escola, nem em família, nem em igreja, nem em nada. É difícil termos isso. Então, a gente precisa mudar essa mente, que é as crenças. A crença aqui que eu estou falando não é de religião, é a crença daquilo que a gente acredita como verdade na nossa vida. Isso muitas vezes vem de pais. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar assim, até escrevi aqui, dinheiro não traz felicidade. Quem não viu isso? Então você precisa ser pobre para ser feliz? Não, né? Você pode ser rico e você pode ser feliz. Uma coisa não tem ligação à outra. Outra coisa também. Eu não consigo guardar dinheiro. Guardar dinheiro é muito difícil. Lembra da nossa mente? Então eu capto isso e aí eu acredito como verdade na minha vida. Então eu não consigo guardar dinheiro mesmo, porque a minha mente já está acreditando nisso. E aí nada acontece. Mas por que eu não consigo guardar dinheiro? Por quê? Porque eu estou acreditando que eu não consigo guardar dinheiro. Eu estou acreditando que a riqueza não traz felicidade. Isso não traz felicidade. Os mais antigos falam muito isso, né? Mas não tem ligação. Porque quando a gente olha para a Bíblia, Deus é o quê? O Deus do... Ninguém sabe? Do ouro e da... Se ele é rico, se eu for só filha de um Deus rico, eu tenho que ser pobre? Então eu não estou pegando a herança do Senhor. Eu não estou vivendo essa herança do Senhor. Olha como que distorce. O diabo veio para distorcer tudo a palavra de Deus. E uma dessas é disso. Então, você não pode viver uma vida positiva com uma mente negativa. Não tem como. Você precisa primeiro mudar a sua mente para depois mudar a sua vida. E aí, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 26, 12 e 13. Amém? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou.
Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac, Abraão, Salomão, Jó receberam muitas riquezas do Senhor. Isso é bíblico. Por que nós precisamos viver essa pobreza que o diabo traz? Então, a primeira coisa, nós precisamos mudar a nossa mente, fazer o planejamento e as coisas vão acontecendo, né? O que a gente não pode é ter amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo, eu vou ler meio rapidinho aqui por causa do tempo. Em 1 Timóteo 6,10, amados, a gente encontra tanta coisa de finanças na Bíblia. 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, eu tenho que primeiro amar a Deus. O dinheiro eu não posso amar, viu? Não posso, em nenhum momento eu posso amar o dinheiro. Não é em segundo, terceiro, nada. Eu não posso amar, eu tenho que usufruir do dinheiro. Mas quando eu começo a amar a Deus, amar o dinheiro, eu começo a ser avarento, eu começo a ser, que aí eu começo a olhar, nunca é o suficiente, vira um vício, e aí eu começo a não amar as pessoas, e sim o dinheiro. Então, quantas vezes nós olhamos aí em empresas que um passa o tapete no outro, não é? Te encontra muito isso, porque a pessoa está começando a amar mais o dinheiro do que pessoas, e não é esse o propósito de Deus. Essas pessoas que a gente viu aí, Abraão, Isaac, Salomão, Jó, eles não amaram o dinheiro, eles usufruíram do dinheiro, daquilo que Deus enviou. E nós precisamos saber que nós somos apenas administradores do dinheiro que é do Senhor. Então, nós somos o mordomo, e aí em Lucas 12:42 diz muito sobre isso. Nós precisamos entender que nós somos só administradores, por isso que nós precisamos administrar muito bem nossas finanças. Lembram que nós somos testemunho para as vidas aí fora, e não é só testemunho de fé, de orar um pelos outros. Não, a gente precisa ser testemunho também no nosso planejamento financeiro. Porque se a gente for crente, devendo para Deus e o mundo, e ainda desviar das pessoas que a gente está devendo, que testemunho que eu estou dando? Né? A gente precisa focar muito nisso também. Ver como a gente não pode distorcer os valores. O dono, o abençoador, é Deus. O dinheiro é uma bênção. Ele pode nos ajudar? Pode. Ele traz felicidade, sim. Não seja hipócrita de falar que o dinheiro não traz felicidade. Ele traz felicidade, sim. Ele só? Não. Mas a gente precisa muito. O que é mais importante é onde está o meu coração. Ou seja, como eu vou fazer, porque seguindo as disciplinas, as orientações da palavra de Deus, é isso que vai determinar se eu vou ter sucesso ou não. É a minha disciplina em seguir e confiar. Porque eu posso ganhar dinheiro? Eu posso, só que nós temos que ser doutrinados, nós temos que ter disciplina de fazer a nossa parte também na igreja, daquilo que nós temos que levar ao Senhor, aquilo que nós podemos ajudar, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, temos que ser fiel aos princípios de Deus. O que seria fiel aos princípios de Deus? O dízimo e as ofertas. Né? Não tem como falar sobre finanças para nós cristãos e esquecer do dízimo e oferta. Porque isso é obediência a Deus. É entender que nós somos administradores do Senhor, mordomos do Senhor, e que é do Senhor, é do Senhor. Nós não podemos pegar para nós. E aí, em Mateus 6:21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o meu coração está em Cristo, eu vou entender que os 10% é do Senhor. Se o meu coração estiver no dinheiro, eu vou esquecer do Senhor.
Então a gente precisa entender também essa obediência a Deus. E aí, também nos prepararmos para o tempo de crises, porque elas vêm. Não tem como a gente ser hipócritas e dizer, não, vou viver a mil maravilhas, mesmo tendo planejamento, mesmo tendo comunicação, mesmo sendo fiel a Deus. Não, tem momentos que a gente vai passar por isso, só que a gente precisa se prevenir. E aí, em Gênesis 41, se vocês puderem abrir, Gênesis 41, 35 e 36, fala sobre José. Gênesis 41, 35 e 36, diz assim: ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então a gente precisa se planejar e se preparar para o tempo de crise. Então, se hoje você está na abundância, guarde dinheiro. Para quando acontecer os dias maus, você tem onde recorrer, né? Que são... esqueci agora o nome que diz. Bom, eu tenho uma amiga, a Fernanda Piccolo. A Iá conhece, a Verinha, a Áurea. Hoje ela está bem financeiramente, mas eu lembro que ela estava com uma escassez terrível financeira. E ela guardava dinheiro. E ela guardava mesmo que se fosse 50 reais. Então quem fala aí, ai, mas eu não tenho dinheiro para guardar? Não, 20 reais não é possível. 10 reais não é possível. Guarde. Às vezes é pouco, mas no montante depois se torna muito. Então se prepara. Nessa parte aqui, quando fala de Gênesis, de José, a visão, o sonho que Faraó teve, e José teve o discernimento de Deus de falar, olha... As vacas gordas foram engolidas pelas vacas magras. Teve esse discernimento de guardar no tempo da abundância para que na fome tivesse esse alimento. A gente precisa disso. Isso não é à toa que está na Bíblia. Olha mais o ensinamento aí. E muitas vezes a gente não se prepara para isso. Quando nós passamos por essa crise, nós não tínhamos nada, amados, nada. Nem os 10 reais que guardava, nada. A gente não tinha essa visão de guardar dinheiro. Como eu falei, nós não somos educados financeiramente. Eu, de vez em quando, eu pego as crianças, eu dou a mesada para eles. Eu dou 20 reais só. Porque dá muito também, não precisa para criança. Então, eu dou 20 reais todos os meses. E aí eu vejo que os primeiros, eu tenho que ficar na rédea com eles, porque o negócio deles é gastar. Mãe precisa ir na Dunité, mãe precisa ir lá no mercado, mãe precisa não sei o quê. E eu deixei alguns meses. Aí depois, mãe, eu preciso comprar alguma coisa. Você tem dinheiro? Ah, não tenho. Então você vai ter que esperar o mês que vem. E aí teve um dia que eu falei assim, olha, vamos ter meta. Então, Anthony, qual que é o seu sonho? Ah, eu quero comprar um skate, quero comprar um não sei o quê. E aí, vamos ver na internet quanto que custa. Aí fui colocando o valor. E ele sem noção, né? Ele não tem noção. 150 reais. O que é 150 reais? Não tem noção. A Rafa já tem um pouco mais. Rafa, qual que é o seu sonho? Ah, é tal. Vamos colocando, vamos procurar na internet, vamos ter uma previsão do gasto. Sei que a gente foi guardando. A Rafa tinha 20 reais só. Que ela gastou tudo o restante. O Anthony tinha 300 reais. E aí ele falou assim, mãe, vamos lá na Decathlon, eu quero comprar meu skate. Sei que ele comprou o skate para ele, comprou uma blusa para a Rafa, comprou um tênis para a Rafa e comprou mais uma bola para ele. Saiu de lá feliz da vida. Eu falei, tá vendo que gostoso? É isso que precisa. Você precisa guardar e gastar o seu dinheiro.
E no mercado não é diferente não, viu, amados? Eu vou no mercado, ai mãe, eu quero isso, quero isso. Tá bom, vocês podem gastar R$50, isso em compra, tá? Quando é compra mesmo, porque se for para comprar uma coisinha ou outra, não. Compra, mas vocês têm R$50. Ah, eu quero comprar uma Nutella. Compra o que vocês quiserem. Aí chegamos no caixa, primeiro passo deles. Aí deu R$52. Eu falei, ai, vai ter que tirar. Mãe, só R$2 passou. Você tem direito a R$50, não é 52, vai ter que tirar. Tirou, gastou R$47 e foi R$47. Ah, mas eu posso receber o restante? Não. Eu sei como é que é. Mas tem que ser assim, né, gente? Porque eles não têm noção do dinheiro. Se eu educo eles desde pequenos, quando eles tiverem a minha idade, provavelmente eles não vão passar o que eu passei. Vai ser diferente. É difícil agora? Mas melhor ser difícil agora quando criança do que quando adulto. Porque não é fácil passar por essa situação. E aí, a gente fez Bom, a gente vai falar um pouco de investimento, tá? Eu comecei a fuçar, eu e a Camila, a gente compartilha algumas coisas, né, Cá? Comecei a fuçar em tudo que é blog. Então, Me Poupe, e não sei o quê, e Gustavo Cerbasi. Vocês já assistiram o filme do Gustavo Cerbasi? Até que Alguém lembra? É um filme brasileiro, Até que a Sorte nos Separe. É do Gustavo Cerbasi. E ele nos ensina. E aí, meu dinheiro, eu estava economizando, vendemos a casa, não sobrou quase nada, viu, amados? Mas eu coloquei na poupança. Aí fui ver o rendimento, estudando, porque a gente tem que ter conhecimento, certo? E conhecimento você consegue como? Buscando. Fui buscar ontem, tá? Isso aí foi o resultado de ontem. Mas os juros da poupança é baixíssimo. E as pessoas morrem de medo de tirar da poupança. Eu tinha medo. Vocês têm medo de tirar da poupança? Tem gente que acha que poupança é a melhor coisa. Então, o rendimento ontem, tá? Por ano, 3,794% por ano. Por ano. A poupança, quando ela faz aniversário, ela dá os juros. Então, não é por dia. Então, se eu depositei dia 10, só dia 10 do mês que vem que vai ter esses juros. Se eu quiser tirar dia 9, um dia antes de completar o mês, eu não recebo esses juros. Olha que horrível. Eu não sabia disso, tá? Aí, eu peguei aí o Tesouro Selic, que é o mais simples aí dos investimentos. 5,5% ao ano. Ah, mas é pouca diferença, mas no montante dá muita diferença. Aí você fala assim, mas os bancos falam isso? Fala, Camila. Cadê a Camila? Sumiu. Os bancos não falam isso. Esse Tesouro Selic, quem ganha é os bancos da nossa poupança. Ai, que absurdo, né? Por isso que os bancos estão tudo rico. O banco pega o seu dinheiro e investe ali. E aí ele ganha dinheiro do seu dinheiro. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, o banco trabalha. E isso aqui é importante você... Gente, tem gente que tem não é muito dinheiro não, mas tem gente que vive só trabalhando com o dinheiro que ele tem. Ele não trabalha, ele trabalha para ele com o dinheiro que ele tem. Seja, o próprio dinheiro trabalha para ele. O dinheiro que ganha para ele. É o dinheiro que ele tem, só que é o seguinte, ele vai pesquisando. Depois eu vou mostrar para vocês algumas empresas de investimento, onde ele vai investindo. O dinheiro, quer dizer, ele só vive de investimento. Ele não tem um trabalho fixo, o trabalho dele é investimento. Tem a Bolsa de Valores, só que a Bolsa de Valores, para investir, precisa ter bastante conhecimento, você precisa se dedicar muito para você investir. Tem a Bolsa de Valores também, mas tem esses investimentos que são investimentos importantes, que te dão uma renda legal. A gente tem tido bom resultado com isso. E aí o Tesouro Selic você ganha por dia. Então, se você quer tirar, quando fizer 29 dias, você já ganhou os juros de 29 dias. Então, é bem diferente. É pouca diferença, mas a porcentagem é muita diferença quando você vai ver.
no montante. Você vê que os bancos, todo ano, todo cada trimestre, eles ficam publicando, colocando lá o quanto eles faturaram, quanto o banco faturou. Aonde? O banco trabalha com o nosso dinheiro. Ele ganha na Bovespa. Em cima do nosso. Então isso a gente precisa saber disso também. E além do Tesouro Selic, a gente tem IPCA, tem ações, tem um monte de coisa. Tem milhões de coisas para a gente trabalhar, para o nosso dinheiro ter a renda e nós ficarmos tranquilos, né? E aí eu separei algumas empresas aí de corretoras de valores. Então, por exemplo, a XP é do Itaú. Então, vocês sabiam que a XP é do Itaú? Acho que poucas pessoas sabiam. O Itaú não fala isso para ninguém. Porque isso daqui eles vão ganhar menos. Só que aí os bancos estão vendo que assim, as pessoas estão procurando, as pessoas querem dinheiro, querem, né, ter um rendimento bom, não querem estar fixo no banco, né, não querem estar nas mãos do banco. E aí novas corretoras foram surgindo e aí os bancos também foram surgindo fazendo novas corretoras. Então, hoje, eu e o Edson, nós aplicamos na XP, na Insinvest e na Modal Mais. São tudo empresas de investimento. Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Passa. O importante é nunca depositar os nossos ovos numa cesta só. O que seria isso? Tem gente que perde muito dinheiro colocando só em ações. Então, pega o dinheirão, 50 mil que tem, coloca só em ações. E se ações quebrar? Perde tudo. Então, tem seu alto e baixo. Eu entro todo dia, principalmente na XP, que é onde eu invisto mais. Aí eu vejo, ela está assim. Ela não fica só crescendo. Tem dias que ela diminui. Diminui, às vezes, até R$200, aí depois aumenta R$700, ela fica assim. Então, eu preciso saber que se eu colocar num lugar só, eu vou ter prejuízo, porque isso daí é um pouco mais arriscado. Claro que tem, quando a gente olha lá nos investimentos, tem investidores moderados que se arriscam mais e que são mais precavidos. Então, aí tem todos os investimentos que é conforme o seu jeito de ser. Se você estuda bastante sobre isso e quer se arriscar mais, aí tem os investimentos ideais para você fazer. Então, o fundo imobiliário, tem um monte de situações aí que dá para você ganhar dinheiro com isso. A gente só precisa estudar, tá, amados? É aquilo que eu disse, se posiciona, mas com conhecimento. Senão você está no passo errado e você pode ter problema. E aí, por fim, aí, seja generoso. Alguém pode abrir a Bíblia em Provérbios 11, 25 para mim? Alguém pode ler? Como quer falar um pouquinho mais alto, Fran? Amados, isso também é algo que Deus se agrada. Nós precisamos ser generosos, porque olha, o dinheiro ele já tem um jeito de cobiça, né? A gente começa a trabalhar com o dinheiro, já começa a ficar. Então, se a gente ficar só voltado para o dinheiro, a cobiça vem, aí o diabo faz a festa. Então, a gente precisa saber que a gente precisa dar também, como a gente recebe do Senhor. Então, o que seria também o doar? O doar não é só financeiramente. O doar é você ir numa instituição. E eu lembro que quando a gente estava namorando, até faz muito tempo que a gente não faz isso, precisa fazer mais. A gente foi na casa do menor, e a gente fez vamos falar do gastou, né? Então a gente comprou bastante coisas para levar lá para as crianças e fazer uma festinha para eles.
E as crianças se divertiram, comeram à vontade. Isso também é legal, isso é doação também. Então, doação não é só dar dinheiro para as pessoas. Então, a gente pode contribuir com o tempo de ouvir as pessoas, contribuir com dinheiro, contribuir com trabalho. Então, a minha irmãzinha da igreja lá, ela está com um problema físico. Vou lá limpar a casa dela. Está precisando de limpar a casa dela, coitada. Deixa eu ir lá. A gente precisa ter esse olhar doador. Isso daí falha muito nas pessoas, porque a gente tem o jeito mais de olhar nosso próprio umbigo, né? A gente não fica olhando muito o que as pessoas passam, quais são as necessidades das pessoas. Isso a gente precisa estar mais atento como igreja também. Não pode ser só com aquelas pessoas que eu tenho mais afinidade. Por isso que a gente precisa da comunicação. Às vezes tem gente aqui na nossa igreja que a gente nem conversa direito e está precisando tanto da nossa ajuda. O se doar também. A gente precisa disso. E por outro lado, aqueles que estão na igreja, que precisam de ajuda, também tem que pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa está lá, precisando de ajuda, e fica, o irmão lá não me ajuda, tá vendo? Ó, ninguém vem me ajudar, ninguém vem falar comigo, ninguém vem orar por mim. Mas se não tiver comunicação, adianta. Esse ministério ajudou nós. Esse ministério, eu peguei cesta básica lá no carro da Vilma e coloquei no meu para levar embora. Não foi só uma vez, não. Esse ministério nos ajudou. Ele pode ajudar muitas outras pessoas. Mas nós tivemos que pedir a socorro. Mas nós pedimos socorro, nos ajuda, precisando. E esse ministério nos ajudou. Hoje nós temos que atender esse ministério, nós temos que servir esse ministério. Porque às vezes você nem sabe, você não tem ideia daquele arroz que você trouxe, que estava lá na minha casa, que era minha cama, eu estava precisando. Então, olha, coisa que sua mão, que uma mão sua fez, a outra nem ficou sabendo. E quantas pessoas nós não podemos alcançar nesse sentido? Simplesmente trazendo no altar do Senhor. É importante, gente. É muito importante isso. E para finalizar, eu quero falar uma frase aqui. O dinheiro nos mostra com o que priorizamos. E aí? Olhe para a sua vida agora. O que você tem priorizado? Está olhando só para o seu próprio umbigo? Está sendo egoísta até no seu próprio casamento, de não comunicar nem seus sonhos, nem seus planos para o seu esposo, para a sua esposa? Ou você tem feito a diferença? A gente precisa analisar muito a nossa vida, irmãos. Com calma, em casa, vocês coloquem tudo isso em prática. Façam o seu planejamento com o seu esposo, com a sua esposa, mas coloquem no papel o sonho de vocês. Visualizem o sonho de vocês, porque nós somos o filho do Deus vivo, o Deus que é dono do ouro e da prata. Nós somos ricos também, nós precisamos tomar posse disso. A riqueza, a prosperidade não está relacionada só em dinheiro, viu, amados? Está relacionada a várias outras situações. Está relacionada à felicidade, está relacionada à doação, como a gente falou. Está relacionada a um monte de coisas. Então, coloque isso no papel. E seja próspero, como o Senhor nos ensina. Planeje sua vida, porque a sua vida pode mudar. Às vezes é difícil iniciar com 50% do salário para isso, 30% para isso, 20% para isso, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente deu o primeiro passo, foi um pouco difícil, ainda não conseguimos realizar tudo isso. No outro mês vai mais um pouquinho, até se moldar conforme o que Deus tem para cada um de vocês. Porque Deus tem algo especial, de forma muito particular para cada família. Amém? Espero ter ajudado vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu não sei tudo, eu estou aprendendo também. Como eu falei, eu estou aprendendo, eu não sei, né? Eu não gostava de finanças, eu tive que gostar por conta da situação. Mas eu posso ajudar vocês no que eu sei, no que eu posso, né? Mas procurem ajuda, comunica-se um com o outro, é importante isso.